Continuando o cenário político, hoje, quinta-feira, estamos ao vivo, 19 horas e 54 minutos, mais conhecido como 7 da noite, 54. Continuando nossa entrevista, daqui a pouquinho a gente vai para a entrevista com o seu Elvírio Rebouças. Temos aqui os canais, vamos ter daqui a pouquinho, para você participar, tá aí as redes sociais, para você participar com a gente, fique à vontade. E pelo segundo mês consecutivo, Mossoró apresentou saldo positivo de empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os dados de julho demonstram que o município fechou o mês com um saldo positivo de 684 empregos formais. O setor responsável por alavancar o número foi o agropecuário. Por causa da pandemia, nós tivemos aí o setor do comércio, serviços e indústria que demitiu muito. Porém, o setor de serviços já deu uma recuperada, mas indústria e comércio continuam negativos. A gente espera que com a reabertura, a retomada da economia, esses setores reponham essas vagas perdidas, para que a gente, quem sabe, chegue ao fim do ano sem estarmos com saldo negativo. Este saldo positivo de julho foi o resultado da realização de 1.801 admissões e 1.117 desligamentos. Os números superaram os que foram registrados no mês de junho, quando o município admitiu 1.813 pessoas e realizou 1.186 demissões, tendo um saldo de 627 empregos de carteira assinada. Estes foram os únicos meses do ano que tiveram saldo positivo de emprego, segundo aponta o CAGED, o que dá um otimismo para os meses que estão por vir. E para quem deseja ingressar ou retomar o mercado de trabalho formal, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico está ofertando cerca de 56 vagas de emprego. Para saber quais são essas vagas, se interessa a você, é só acessar o site da Prefeitura de Mossoró ou vir aqui mesmo de forma presencial na Secretaria do Desenvolvimento Econômico. O atendimento está normal, né? Nós temos apenas algumas medidas, protocolos de saúde que estamos seguindo. As vagas, como eu disse, ainda não voltou ao patamar pré-pandemia, porém já deu uma recuperada boa. A pessoa pode vir aqui, mas também pode acessar o site prefeitura de Mossoró.com.br/painel de empregos, pode ligar para o 3315-5223 ou, como eu disse, vir aqui. A secretaria fica aqui na rua Rui Barbosa 282, funcionamos das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. Aí então, boa notícia, você que está aí preocupado querendo um emprego, dica já foi dada, então boa sorte. Vamos voltar agora conversando com o telespectador também. Quero agradecer a audiência do João Paulo Marques, aqui com a gente. Osaniel Mesquita, vereador, muito obrigada pela audiência. Manda um abraço para o cidadão e amigo íntegro, doutor Elvírio, tem meu respeito e admiração. Muito obrigada, Osaniel Mesquita. O Beto Nogueira está ouvindo aqui, parabeniza o programa e o entrevistado. Temos também aqui uma participação sobre o Previ Mossoró, viu, seu Elvírio? O Aldo Ferreira, ele quer tirar uma dúvida, ele disse, a gente se apresenta, a gente trabalha, tem direito à insalubridade, se aposenta na Previ e não recebemos insalubridade. Por que pelo INSS nós temos? Tenho 42 anos de prefeitura, 63 anos de idade. Eu tenho que confessar que não dá para responder essa pergunta agora. Ele pode me procurar, o nome dele é? Aldo Ferreira. Aldo Ferreira, pode procurar na Previ de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas, que eu teria o prazer de pessoalmente dirimir essa dúvida. Agora, eu não tenho, no momento, a resposta plausível que ele está pedindo. Eu não tenho essa resposta. Continuando sobre o Previ Mossoró, o senhor andou divulgando em entrevistas na imprensa o patrimônio líquido de 75 milhões de reais do Previ Mossoró. Como é que o senhor explica esse valor? Eu explico com trabalho, com realizações. Chegamos na Previ em janeiro de 2017, a casa estava acéfala, a administração anterior não repassava o dinheiro para a Previ, mal tinha recursos para pagar os aposentados e pensionistas, patrimônio muito pequeno. Nós fomos à luta,
conseguimos, na hora que a prefeita Rosalba me convidou, e eu relutei em aceitar, porque tenho empresas minhas no campo privado para tomar conta dela, mas ela foi insistente, persistente, existente, e eu terminei aceitando, quer porque tenho espírito público a prestar à minha cidade, quer pela amizade que me une ao casal Rosalba Carlos Augusto, eu aceitei o convite de presidir a Previ, e lá chegando, verificamos a situação de incúria que estava acontecendo. 16 milhões de reais foram aplicados em fundos podres, fundos sem consistência, do dia da eleição em 2016 até 31 de dezembro. 16 milhões de reais que jamais não deverão voltar para a Previ. Foram de maneira desonesta aplicados esse recurso em fundos sem liquidez. Então, esse dinheiro está praticamente perdido. Comuniquei ao Tribunal de Contas do Estado, comuniquei ao Ministério Público, tem processos abertos na Justiça. Qual é o valor, seu Elviro? 16 milhões de reais aplicados depois da eleição de 2016 até o dia 29 de dezembro de 2016, que foi o último dia de expediente bancário. Esse dinheiro fugiu da Previ, foi de forma descabida, foram aplicados em fundos de investimento sem liquidez, sem credibilidade, quando esse dinheiro estava no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, na Caixa Econômica Federal e saiu despropositadamente. O que fizemos? Nunca tinha sido, na história da Previ, nunca tinha sido feita a compensação previdenciária. O que é que significa isso? Carol Ribeiro trabalhou 20 anos, 25 anos na empresa privada, contribuiu para o INSS. Depois fez um concurso para a prefeitura, ou foi admitida no quadro de pessoal antes da Constituição de 88, aposentou-se agora e durante 25 anos que você contribuiu para a iniciativa privada, esses recursos têm que voltar para a Previ, porque você aposentou-se e passa a receber da Previ. Eu fui a Brasília e, em contato com na época, ministro da Previdência Social, que hoje é uma secretaria ligada ao Ministério da Economia, de Paulo Guedes, conseguimos fazer a compensação previdenciária e entraram de recursos da compensação previdenciária do dia 9 de dezembro de 2011, dia da fundação da Previ, até março de 2017, já recebemos até hoje, dia 27 de agosto de 2020, 43 milhões de reais da compensação previdenciária, do dinheiro que Carol Ribeiro, eu estou exemplificando hipoteticamente, contribuiu para o INSS, mas aposentou-se pela Previ, e essa contribuição de Carol tem que ser migrada para a Previ para fazer face à aposentadoria dela. Então, temos hoje em cofre 75 milhões de reais aplicados única e exclusivamente na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, bancos de primeira linha, rendendo pouco, porque os juros estão baixos, mas que garante solidez, garante eficiência aos aposentados e aos pensionistas. Desses 75 milhões de reais, 43 nós trouxemos da compensação previdenciária. Os outros são contribuições dos aposentados, dos funcionários ativos, que contribuem com 11% ao mês, a Prefeitura retém e repassa para a Previ, e está suspenso, por uma lei federal, estão suspensas as contribuições do patronal de março a dezembro de 2020, que serão refeitas em janeiro de 2021 e parceladas em 60 meses. É uma lei federal abrangendo os 5.570 municípios do Brasil. Mas a Previ tem hoje 75 milhões de reais de patrimônio líquido, dando liquidez, dando estabilidade ao nosso Instituto. Nós temos aqui a nossa telespectadora, a Maria Luísa, do Centro. Eu acho que essa resposta já contempla a pergunta da Maria Luísa. Ela pergunta sobre os desvios do dinheiro da Previdência para outros fins. Qual é a dívida atual total do Previ Mossoró, seu Elviro Rebouças? A Previ Mossoró não deve um centavo a ninguém. De aluguel, a funcionário, a energia elétrica, a CAERN, a água, a gasolina, não deve um centavo a ninguém. Inclusive, no nosso cronograma de desembolso, estava previsto para o dia 31 de agosto, segunda-feira, o pagamento para os aposentados e pensionistas do mês de agosto. Nós já fizemos hoje, dia 27 de agosto,
antecipamos em 4 dias. O Previ não deve 1 centavo a ninguém. Se algum cidadão ou alguma cidadã que está ouvindo o nosso cenário político tiver alguma dívida para receber da Previ, amanhã às 8 horas da manhã eu estarei lá, pode me procurar para eu pagar imediatamente essa dívida. Quais são os valores daqueles parcelamentos? O que é que ainda falta pagar daquele parcelamento que foi negociado referente às dívidas de quando foi assumido? Procede a Prefeitura de Mossoró indevidamente, repito, indevidamente, está devendo da cota patronal a Previ Mossoró 36 milhões de reais. Agora, só que uma medida provisória transformada em lei federal deu uma moratória não só às alíquotas patronais, mas também aos débitos parcelados de março a dezembro de 2020. Portanto, essa dívida está sobreposta. Ela não está valendo no momento por uma lei federal, uma medida provisória transformada em lei federal. 36 milhões de reais seria o débito, o débito da Prefeitura de Mossoró, que será recomposto em janeiro de 2021 para, em 60 meses, serem pagos em 60 meses essas contribuições. É verdade, e eu estou aqui para falar a verdade, para dizer transparentemente, cristalinamente a verdade. Eu não sou empregado da Prefeitura, eu sou gestor da Previ pela confiança da prefeita, da minha amiga, a quem eu quero muito bem, a prefeita Rosalba Ciarline, mas eu estou lá para administrar uma autarquia, não é para ser assessor, nem assessor para dizer que está tudo bem, está tudo correto, está tudo certo, não. Por exiguidade de recursos, não é por má vontade da prefeita, por exiguidade de recursos, ela deixou atrasar essa dívida que eu tenho cobrado insistentemente, persistentemente. Essa que é a verdade. A gente tem aqui a participação da Jane Azevedo, mandando um alô, um forte abraço. Muito obrigada, querida Jane, pela sua audiência no programa, pelo seu alô de hoje. Obrigado, Jane. Temos também aqui a Maria, ela está falando sobre o auxílio emergencial no valor possível de R$300. Está aqui dizendo que R$300 não paga aluguel, só paga o comer. É a Maria participando aqui com a gente. Muito obrigada, Maria, pela sua participação. Senhor Elvírio Rebouças, vamos falar um pouquinho de eleições 2020. Ali os bastidores fervendo. Você sabe que eu não sou político, eu sou um analista econômico, mas se quiser falar sobre a política, a gente esgrima a respeito do assunto. Mas eu não sou político, eu sou um analista. Eu sou analista. Já conversou muito com a gente aqui nessa bancada do cenário político. Seu Elvírio, muito nos bastidores se comenta sobre os possíveis nomes a vice. O nome do senhor já foi ventilado nos bastidores. Existiram essas conversas ou existem vice de Rosalba Ciarline? Olha, eu já disse a você e a Vanúvio aí na TCM, na última vez que eu aí estive, que eu não seria candidato a nada. Eu não tenho pretensão de ser candidato. Eu tenho espírito público de trabalhar pela minha cidade, pela minha querida Mossoró. Não sou candidato a nada. Inclusive, estou impedido por lei hoje de ser candidato. Porque para postular uma indicação de candidato a vice-prefeito, um convite, eu teria que me desincompatibilizar 120 dias antes das eleições. E não faltam mais 120 dias. Então, Elvírio Rebouças está impedido legalmente, por ser presidente de uma autarquia municipal, de ser candidato a alguma coisa. Os ouvintes que queriam votar em mim, muito obrigado. Os que não iriam votar, fiquem despreocupados. Elvírio não é candidato a nada, é um observador da cena local. E como é que o senhor está observando essa cena que vem se formando? Nós temos 11 pré-candidatos aí na intenção de derrotar a prefeita Rosalba Ciarline, que hoje é favorita, naturalmente, candidata à reeleição. Como é que o senhor vê? Na minha avaliação, e eu sou uma pessoa sincera, a prefeita Rosalba Ciarline, depois de 4 mandatos como prefeita de Mossoró, brilhou em 3 mandatos, fazendo excelentes administrações. Eu sou sincero em dizer que das 4 administrações dela, a mais sofrível é a atual, pela maneira como ela pegou a prefeitura, devendo 160 milhões de reais da administração passada, com essa crise econômica instalada no Brasil, no Rio Grande do Norte, em Mossoró, sem condições financeiras de investimento, já que o dinheiro mal dá para pagar aos funcionários e as obrigações de impostos,
de INSS, de Previ, contribuições da Previ, eu acho que ela está qualificada para repetir o mandato e ser reeleita prefeita de Mossoró. Entretanto, cada eleição é uma eleição. Elviro, se fosse legislador, se fosse deputado ou senador ou do Tribunal Superior Eleitoral, esta eleição teria sido prorrogada para 2022 para ser igual com a de presidente da República, governador do Estado, senador, deputado federal e estadual, porque nós estamos vivendo uma época atípica, onde não há condições de haver eleição, mas o Tribunal Superior Eleitoral assim estabeleceu para o dia 15 de novembro e vamos ter que cumprir o calendário. Elviro Rebouças, muito obrigada pela participação no cenário de hoje. Temos 20 segundos para a nossa despedida. Muito obrigada. Querida, eu estou à sua disposição. Quero lhe cumprimentar, agradecer o convite. Sempre fico à sua mercê, da sua generosidade quando você me convida. E uma coisa eu garanto, eu sou verdadeiro. Eu procuro expor com verdade, com transparência, as minhas opiniões e desejar uma boa noite aos telespectadores e assinantes da TCM. Muito obrigada, seu Elviro. Muito obrigada a você pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Até lá. Cenário Político.